Olá meninas, bem-vindas de volta aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer uma atualização aqui da Bíblia de oração com os versículos sobre atributos de Deus. Terminamos o estudo sobre os atributos de Deus, foram 72 dias de estudo e 72 versículos que falam sobre os atributos de Deus. Só que como são muitos versículos, né, são 72 versículos, eu não vou colocar os 72 versículos na Bíblia de oração, porque é muita coisa pra gente poder colocar aba, né? Então, desses 72 versículos, eu selecionei e coloquei na Bíblia de oração. E eu vou mostrar pra vocês quais são esses versículos, tá? Vou fechar aqui o meu fichário. E o que eu fiz? Usei a abinha azul circular, aquela abinha que eu deixei lá para os versículos, né, que falam sobre Deus, referente à adoração aqui, ó. Tá, ó, adoração, atributos de Deus, tá bom? Então, eu coloquei as abinhas azuis e escrevi o atributo de Deus e qual o atributo, para ficar mais fácil de eu saber, né, reconhecer qual é o atributo que eu vou estar orando. O primeiro que eu selecionei foi em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que é o versículo que diz assim: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E é o atributo independência, tá? Deus é o que é e não depende de ninguém. Depois, o próximo está em Êxodo também, capítulo 34, versículo 14. É o atributo amor, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, ele é Deus zeloso. O próximo que eu selecionei está em Deuteronômio, o atributo é unidade, Deus é único, né? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O outro atributo que eu coloquei foi Juízes e é o atributo paz. No capítulo 6, versículo 24. Vamos ver aqui, ó. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, este altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Então, eu coloquei aqui versículo, né? No versículo que é paz e é o atributo de Deus, paz. O próximo, soberania. Tá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandioso és tu, Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Soberania, tá? O outro atributo, eternidade. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem outro aqui também, ó. Salmo 11, versículo 7. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então, atributo justiça, tá? O outro que eu selecionei, bondade, também tá em Salmos. É Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, tá? Então, coloquei bondade, que é do atributo bondade. O outro também marquei em Salmos 45, é a infinitude, tá? O atributo de Deus, infinitude. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, botei aqui também, marquei infinitude. Outro que eu escolhi, vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Dentre aqueles 72. Eu escolhi o que eu mais gostei. Então, eu coloquei aqui, ó, atributos de Deus, santidade. É o Isaías, capítulo 6, versículo 3.
e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Outro atributo, misericórdia, está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Outro atributo, onipotência, está em Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Então, eu escrevi, coloquei aqui, né, atributos de Deus, onipotência. Outro, imutabilidade. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Escrevi imutabilidade. O atributo de Deus, onipresença, está em Mateus, versículo 20, do capítulo 28, tá? Então, Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É onipresença. Aqui, como a gente já tinha marcado um outro versículo, orar para quando eu me sentir só, então já estava sublinhado de amarelo, eu só completei o restante do 20 com azul, porque como refere-se a Deus, eu gosto de marcar azul. Aí eu só coloquei no cantinho aqui onipresença e fiz a chave para eu saber que é o versículo todo, tá? O outro que eu marquei foi a paciência, tá em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Escrevi, né? Atributo de Deus, paciência. Se vocês observarem, esse aqui tá um azul um pouquinho diferente, né? Daqui do outro, ó. Porque esse daqui é da impressão. E aí acabou os meus círculos, eu peguei um papel azul que eu tinha aqui em casa mesmo para eu não ter que imprimir mais, porque eram só 3 que ficaram faltando da quantidade que eu tinha, tá? Então eu só peguei um papel azul e completei para ficar azul. Por isso que tá um pouquinho diferente o tom aqui. Tá acabando, gente. Atributo de Deus, graça. Tá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu puxei a setinha e coloquei graça. E o último atributo que eu selecionei aqui é a onisciência. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Bom, gente, então eu selecionei todos esses atributos aqui, tá? Ó, coloquei em azul. Um é um pouquinho azul, quase por lilás, e os outros 3 em azul do papel que eu tinha aqui em casa, ó. Na verdade, foram 4 abas que ficaram faltando. Foram total dos atributos que eu marquei aqui. E escrevi atributos de Deus especificando cada atributo para eu saber ao que se refere, né? E assim fica marcado na Bíblia de oração. No total, deram 19 versículos sobre os atributos de Deus, tá? Porque daqueles 72, eu tirei um de cada. Como são 19 atributos, então ficaram 19 versículos aqui que eu falei para vocês. Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam marcar aí na Bíblia de vocês os atributos de Deus e tá orando como forma de adoração ao Senhor, os seus atributos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!